tem mais uma aqui atrás. Isso. Cris, vou passar a palavra para você, então. Tá. Gente, eu vou pedir para a Isabela Isabelle, desculpa, se auto-apresentar, porque assim, o Leopoldo, que era palestrante, é uma pessoa que eu trabalhei muitos anos com ele, né? Fez parte do meu grupo de pesquisa, então, assim, eu conheço toda a biografia do Léo para apresentá-lo. A Isa, eu não tinha, né, me preparado para isso, então eu deixo que ela se apresente. Mas, assim, o que ela vem contar é essa iniciativa do Painel Mar, que o Leopoldo foi, como diz, o articulador, né, de todo esse processo, já há muitos anos, né, que tem surgido, quando surgiu essa iniciativa, e é o que a Isa inicialmente falou, né, uma articulação, ela vai apresentar aí o painel, mas de mobilização da sociedade civil em articulações com governos, com, né, diversos setores, para tentar construir um oceano mais sustentável, né, para todos nós e futuras gerações. Então, eu passo a palavra. Isa, por favor, se apresente, conta um pouco do teu histórico como pessoa, né? O Leopoldo foi doutorando aqui no Ambiente e Sociedade da Unicamp, me orientando, então ele saberia. Agora você, eu passo para que se apresente. E agradeço muitíssimo, assim, ela já ia participar, desde o início estava prevista a participação da Isa, mas ela ia fazer os 15 últimos minutos da apresentação do Leopoldo, porque já estava programado que ia ser o bate-papo, agora ela vai dar, né, vai dar a história inteira, do começo. Então, gratidão, querida. Imagina, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Isabelle, eu sou oceanógrafa, formada na Universidade Federal do Paraná, e atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, da UFPR também. E eu atuo bastante na parte da oceanografia socioambiental, gerenciamento costeiro, gestão costeira, e eu vim fazer parte, né, desse movimento da sociedade civil chamado Painel Mar em 2019, quando começou um programa voltado para maior incidência, né, da sociedade civil com políticas públicas, principalmente na esfera federal. E esse programa do Painel Mar, ele incentivava muito a atuação da juventude. Então, foi bem legal, porque foi bem o momento em que eu me formei como oceanógrafa, e aí eu comecei a me descobrir profissionalmente ao longo desse programa, que acabou ano passado. E hoje eu sou secretária executiva do Painel Mar, então eu estou à frente aí da articulação, da orquestração da nossa rede para juntar, né, todo o conhecimento da nossa rede e tentar levar para os tomadores de decisão. E aí eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o que é o Painel Mar, né? Então, eu tenho uma apresentação para fazer, e aí depois a gente pode fazer um bate-papo. E antes de começar a apresentação de slides que eu preparei, eu queria falar um pouquinho sobre o histórico, né, bem rapidinho, assim, sobre o histórico do Painel Mar. Lá em 2012, um grupo de pessoas, né, estava participando da Cúpula dos Povos durante a Rio+20. E aí eles decidiram se organizar, né, como sociedade civil para fazer essa incidência em políticas públicas. E dali surgiu a Ouvidoria do Mar, que depois, então, também nasceu, né, foi ali a incubadora para que nascesse o Painel Mar em 2015. Então, em 2015, de fato, o Painel Mar passou a existir, e aí com essa missão, né, de envolver diferentes pessoas e diferentes setores da sociedade. Então, nós temos pessoas que são pesquisadores, pessoas da academia, de organizações não governamentais, mais puxando para o ambientalismo, mais puxando para a área socioambiental. Também temos pessoas envolvidas com movimentos sociais, temos pessoas que trabalham em órgãos governamentais. Então, todo esse grupo, e também de diferentes temáticas do conhecimento, diferentes mesmo, são muitas temáticas de atuação profissional também. Então, todo esse grupo, ele pensa como a gente pode ter melhores políticas para o nosso oceano, para a nossa zona costeira aqui no Brasil. E aí,
Então, agora eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Vou começar pela missão e os objetivos do Painel Mar, e aí a gente vai dando sequência nas nossas ações. Então, aqui tá. Aqui tem, eu gosto muito dessa logo do Painel Mar, porque também já mostra aqui o nosso cardume, né? Nós somos um cardume que tenta aí fazer com que a maré seja sempre alta nas políticas públicas. E aqui nós temos, então, a nossa missão, que é atuar como uma plataforma colaborativa multissetorial de indivíduos e organizações na interface entre o conhecimento e as tomadas de decisão, visando, assim, uma melhor qualificação, né, das políticas públicas para o uso sustentável e a saúde dos oceanos. Um pouco mais vocês conseguem encontrar lá no nosso site, painelmar.com.br. Lá a gente tem um pouco sobre o nosso histórico, nossa missão, nossos objetivos, projetos, enfim, todas as ações que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, tudo isso vocês conseguem encontrar ali no nosso site. E lá também tem o documento base do Painel Mar, que é um documento bem completo que conta todo esse histórico, assim, da criação, né, do Painel Mar. Aqui, eu vi que esse slide não ficou muito bom, mas são alguns objetivos que nós temos, então são vários, mas todos, né, indo para o mesmo caminho. Então, a ideia é que o Painel Mar sirva para propiciar conexões entre redes, atores de conhecimento, facilitar a comunicação entre esses múltiplos atores, né, pessoas tão diferentes, mas que atuam nessa mesma temática, desenvolver e agregar capacidades dos diferentes setores da sociedade que promovam o engajamento em diálogos de saberes e interesses. Também é muito importante falar, né, que nós valorizamos muito o conhecimento científico, né, mas também valorizamos muito os saberes tradicionais. Também outro objetivo, construção de estratégias de mobilização e ação conjunta da sociedade, discutir e propor metas e estratégias para a governança costeira e marinha aqui no Brasil, contribuir para o fortalecimento da atuação brasileira no cenário internacional da governança dos oceanos, sistematizar o conhecimento disponível e disseminá-lo de forma acessível, e também desenvolver, transferir e disseminar tecnologias marinhas inovadoras. Então, esses foram os objetivos que foram criados desde lá de 2015, e a gente conseguiu vir trabalhando um pouco neles ao longo dos últimos anos, em alguns mais, outros menos, mas então esses são o nosso direcionamento aqui dentro do Painel Mar. Então, em 2019, de fato, nós conseguimos operacionalizar melhor a nossa estrutura dentro do Painel Mar. Então, eu trouxe aqui para vocês o ecossistema do Painel Mar, que é como a gente chama. Por quê? Em 2018 foi estruturado um projeto chamado Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, e que ele vinha exatamente para executar, assim, os objetivos do Painel Mar, para trabalhar nessa interface entre o conhecimento e os tomadores de decisão. E então, a partir de 2019 até o final de 2022, que foi agora, né, quando a gente encerrou esse programa, a gente conseguiu construir toda essa estrutura dentro do Painel Mar para chegar, né, nos nossos objetivos. E então, dentro dessa estrutura, a gente resolveu criar alguns grupos de trabalho. Na verdade, a gente chama de times pesquisação. Então, vocês vão ver aqui que nós temos o Painel Mar, e aí o nosso ponto central nos últimos anos foi o programa HOB, Programa Horizonte Oceânico Brasileiro, os seus times de pesquisação nessas diferentes temáticas, né? Então, educomunicação, justiça socioambiental, pesca sustentável, redes de aprendizagem, estressores ecossistêmicos, planejamento espacial marinho, política e governança internacional marinha e mandato coletivo. Então, os membros, né, as pessoas que faziam parte do Painel Mar, eles se identificaram com essas temáticas de acordo com a sua área de atuação e como eles poderiam contribuir ali, né, na produção do seu conhecimento, compilação do conhecimento, para acessar os tomadores de decisão, para fazer melhores políticas públicas para cada um desses temas. E aí, ao longo dos anos, esses próprios times, eles foram se desdobrando em até novos projetos. Então, a gente teve projetos de pesca, mapeamento de conflitos socioambientais
dentro do time Pesca Sustentável e Justiça Socioambiental. Nós tivemos também outro projeto bem bacana, que foi Jovens Embaixadores Estaduais, que foi uma coisa super legal, porque a gente conseguiu atuar com incidência política na zona costeira, nos estados, né, com jovens dos estados, que também foi uma novidade para a gente, porque a gente atuava mais no âmbito federal. E também conseguimos aí, graças ao programa Hobby, reativar o GT-MAR, que é um grupo de trabalho dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, no Congresso Nacional, e que a gente conseguiu reativar esse GT e colocar ali a sociedade civil para tocar esse GT em frente, né, como um espaço de maior abertura para o diálogo entre a sociedade e os tomadores de decisão. Então, dá para ver que em 4 anos de projeto, com muitas e muitas pessoas trabalhando dentro das suas temáticas, em conjunto e voluntariamente, a gente conseguiu expandir muito, né? Saiu daquela ideia lá de 2015 e conseguiu expandir bastante o nosso horizonte. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o objetivo geral do programa Hobby, que é alavancar e dinamizar, nos seus 4 anos, uma rede que interligue outras redes, formadas por profissionais em início de carreira, para atuação na interface entre o conhecimento e as políticas públicas voltadas para a zona costeira e marinha, com impactos profundos na construção de novas políticas públicas e adaptações naquelas já existentes, em torno do ODS 14 e do pré-planejamento espacial marinho da Amazônia Azul brasileira. Esse objetivo geral, ele foi construído lá em 2018, e foi um período, né, que a gente estava período de eleições. Então, quando o programa de fato começou, a gente começou assim com uma nova estrutura de governo, e então novos temas foram surgindo, né? A gente não ficou em torno só do ODS 14 da Amazônia Azul brasileira, e a gente acabou expandindo para temas necessários, né, nos últimos 4 anos. Então, a gente consegue ver que houve uma evolução dos temas desse objetivo. Então, os próprios integrantes do Painel Mar se reuniram num evento presencial e decidiram que os temas mais importantes a serem tratados durante os 4 anos, entre 2019 e 2022, seriam esses: educomunicação socioambiental para a zona costeira e marinha, estressores ecossistêmicos, pesca sustentável, justiça socioambiental, planejamento espacial marinho, política e governança internacional marinha e redes internacionais de aprendizagem. E também tinha o time mandato coletivo, que ele ficou assim de pensar um pouquinho mais sobre como a gente junta todo esse conhecimento desses outros times e faz a incidência lá em Brasília. Só que aí também a gente entrou num cenário de pandemia, né? Então, assim, durante quase todo o programa Horizonte Oceânico Brasileiro, a gente não conseguiu fazer incidência presencial. E aí a gente acabou, né, migrando para outros caminhos, tentando envolver mais a sociedade, produzir mais conhecimento, acesso ao conhecimento para as pessoas. E aí agora no finzinho do programa Hobby, a gente conseguiu abrir aquele espaço ali do GT-MAR para fazer essa incidência mais presencial. Então, ao longo desses 4 anos do programa Hobby, foram muitas pessoas, assim, mais de 200 pessoas participando de diferentes organizações, de diferentes setores, de diferentes áreas do conhecimento, fazendo várias produções conjuntas, né? Produção de conhecimento para que no futuro, porque naquele momento a gente não podia fazer incidência presencial, então para que no futuro a gente pudesse usar isso para fazer essa incidência política, para melhores políticas para a zona costeira e marinha. Então, nós temos todos disponíveis ali no site do Painel Mar, também no YouTube, no Instagram do Painel Mar também vocês conseguem acompanhar várias ações assim em tempo real que a gente vem fazendo, mas aqui eu trouxe alguns assim exemplos do programa Hobby. Primeiro foram feitos vários planos de ação da rede, então a cada ciclo, a cada ano, né, do programa Hobby, a rede se organizava, todos esses times que eu falei, eles se organizavam e pensavam quais são as prioridades para esse próximo ano, quais são os temas,
que tipo de conhecimento a gente está precisando compilar para expandir. Então, todos os times, eles tiveram um momento de sedimentar suas ideias para o próximo ciclo, e no site do Painel Mar vocês podem encontrar todos os planos de ação que foram feitos para cada um daqueles temas dos times. Também foram feitos diversos webinários nesses diferentes temas. Foram feitos também, elaborados os volumes Horizonte Oceânico Brasileiro, onde esses times de pesquisação, eles compilaram tudo que eles vieram trabalhando, fazendo ao longo de um ciclo todo, ao longo de um ano todo de trabalho coletivo, e aí eles compilaram e disponibilizaram dentro desses volumes. Então foram 3 volumes, dentro deles nós temos assim capítulos de livros, nós temos instruções para tomadores de decisão em algum desses temas, nós temos infográficos, temos séries de vídeos sobre planejamento espacial marinho, por exemplo. Nossa, tem muita coisa assim, e vale a pena dar uma olhadinha, porque, bom, eu não tenho nem capacidade para falar sobre tudo que foi trazido em diferentes formatos, assim. Então, vale a pena conferir, porque se vocês têm interesse em algum desses temas, desses times que eu apresentei, com certeza vocês vão achar alguma coisa interessante e relevante para a sua atuação ali dentro desses volumes. Nós tivemos também alguns seminários, além de webinários, nós tivemos seminários online, porque durante a pandemia nós não pudemos fazer seminários presenciais, o que foi bom também, porque seminários presenciais às vezes limitam o número de participantes, né, por conta de questões financeiras, para estrutura logística, para levar todo mundo para fazer um seminário presencial. Então, aproveitamos bastante para fazer seminários online. No nosso site também vocês encontram relatorias colaborativas sobre incidência presencial em Brasília, porque a partir de 2022, né, do ano passado, a gente conseguiu ir a Brasília com mais frequência, com o coletivo, e fazer ali algumas ações, né? Então, as pessoas conseguiram reunir a informação que vinham trabalhando ao longo dos últimos anos e conseguiram ir para Brasília, identificar quem seria aquele tomador de decisão que precisaria ter aquele conhecimento em mãos, né? Para uma melhor tomada de decisão. Então, temos ali também todos esses relatos no nosso site, na nossa biblioteca. E é isso, no nosso Instagram vocês conseguem ver mais assim as fotos, os rostinhos das pessoas, quais foram essas ações, de uma forma mais dinâmica, né? Do que dentro de relatórios no nosso site que estão em PDF. E aí, então, com todo esse trabalho, entre 2019 e 2022, nós conseguimos ali em 2021 reativar esse grupo de trabalho dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, o GTMAR. E o GTMAR, ele vem atuando assim, a gente consegue utilizar esse espaço, né, para permear dentro do Legislativo, Executivo e Judiciário Federal, também ter uma maior conexão com o Ministério Público, governos estaduais, prefeituras, unidades de conservação. Então, a gente consegue trabalhar nessas diferentes frentes dentro de um único grupo de trabalho. Então, aqui está a logo também, que a gente criou em 2021 para o grupo de trabalho, quando ele foi reativado. E aí, aqui eu trago um pouquinho, né, sobre o que é o Legislativo, Executivo e Judiciário, porque é importante a gente entender, né, quem é que faz parte de cada uma dessas esferas de poder. E aí, dentro do Legislativo Federal, deputados federais e senadores, nós temos a Frente Parlamentar Ambientalista, na quais os senadores e deputados federais que se identificam, né, com a temática ambiental, eles fazem parte, eles formam essa frente, e dentro dessa frente nós temos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho é o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, GTMAR. O objetivo desse grupo é desenvolver e somar capacidades dos diferentes setores da sociedade, engajando em diálogos de saberes e interesses e alinhando e obtendo apoio, né, do Poder Legislativo Federal. Então, dentro desse grupo de trabalho, nós temos uma via de mão dupla entre os parlamentares e a sociedade civil. E o Painel Mar, ele tem tentado explorar bastante esse espaço, porque é difícil, né? Brasília é um lugar meio assim, todo mundo vai para lá e se sente um peixinho fora d'água, não sabe por onde começar a
a procurar os tomadores de decisão, quais né, vão casar mais com as nossas pautas em relação ao oceano brasileiro, a zona costeira brasileira. Então, o GTMAR foi um lugar que a gente encontrou para conseguir ter essa via de mão dupla. Então, a sociedade civil consegue levar as suas demandas para os parlamentares e também consegue receber, né, demandas desses parlamentares, porque às vezes surge do nada um projeto de lei para votação e às vezes os parlamentares eles não sabem como votar, né? Eles não têm total conhecimento sobre aquele tema, então eles procuram o GTMAR, né? Se tem a ver com mar, com oceano, zona costeira, eles procuram o GTMAR para que a gente acione nossa rede, né, do Painel Mar, para falar para esses parlamentares qual seria a melhor tomada de decisão, ou nós temos aqui um infográfico sobre esse assunto para que você conheça melhor. Então, é sempre essa via de mão dupla. E tudo isso, né, todo mundo trabalhando em conjunto para uma construção de políticas públicas para a zona costeira e marinha brasileira. Como que o GTMAR funciona, né? Como se dá essa construção de políticas públicas? Então, tem esse diálogo entre parlamentares e os especialistas sobre as temáticas que estão em pauta no Congresso. Também o GTMAR funciona, então, para dar esse suporte técnico aos parlamentares para a tomada de decisão. Temos ações coordenadas dos diversos setores da sociedade, então, né, o tema Zona Marinha e Costeira é muito grande, então temos, né, diferentes setores da sociedade com diferentes interesses, né, e a gente tenta equilibrar tudo isso, e tem também o acompanhamento dos atos do legislativo, que depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente faz esse acompanhamento dentro do GTMAR e como que a gente passa, né, para a nossa rede de especialistas, que são os indivíduos que compõem o Painel Mar, como a gente faz esse acompanhamento e consegue, né, fazer esse bate e volta, assim. Mas antes disso, quem organiza tudo isso? Quem organiza o GTMAR? Isso é uma coisa também que é muito especial dentro do Congresso, que é a secretaria de um grupo de trabalho, de uma frente parlamentar, ser composta pela sociedade civil. Então, a cadeira é da sociedade civil. Nesse momento, como nós fizemos parte ali do processo de reativação desse grupo de trabalho, eu digo Painel Mar, então também acabamos sendo indicados para ficarmos, nesse momento, como secretaria executiva do GTMAR. Então, por enquanto, nós estamos aqui, mas quem sabe, né, no futuro, haja uma rodada dessa representação dentro da secretaria executiva, mas de qualquer forma o Painel Mar vai estar sempre ali, né, tentando fazer com que esse espaço seja utilizado para essa troca de informações. E então, qual que é o papel dessa secretaria executiva? Facilitar a comunicação entre os parlamentares e a sociedade civil, monitorar e compartilhar os atos legislativos relevantes às redes costeiras e marinhas, a interlocução com o poder legislativo e demais poderes quando necessário, mobilização de construção de pareceres e notas técnicas de especialistas sobre projetos de lei em tramitação, atendimento a pautas urgentes e também monitoramento das pautas em tramitação e estratégias quanto à viabilização dessas pautas. Um pouquinho do que eu já tinha contado para vocês, né? E aonde queremos chegar com o GTMAR? O GTMAR ele busca pela governança inclusiva e participativa da zona costeira e marinha brasileira, também busca garantir processos transparentes e participativos na construção de políticas públicas para a zona costeira e marinha, e também buscar que a tomada de decisão dos parlamentares em assuntos relacionados à zona costeira e marinha seja feita com base em conhecimento de especialistas. E então aqui a gente pode ver também que onde o GTMAR quer chegar, ele casa muito também com os objetivos que o Painel Mar tem, né, desde a sua criação. Então aqui a gente entende cada vez mais como a gente foi conquistando um espaço lá dentro do Congresso Nacional e como a gente está tentando, né, utilizar esse espaço para que a sociedade consiga levar o seu ponto de vista para a tomada de decisão. E aí, como acompanhar isso tudo que está acontecendo? Nós temos alguns grupos de transmissão no WhatsApp, nós temos também um grupo no e-mail, no Gmail, também dos quais participam os membros do Painel Mar, e aí lá dentro do site do Painel Mar, vocês conseguem encontrar uma aba que é Faça Parte,
e aí ali você se inscreve como pessoa física, né, como indivíduo, ou também como organização. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa diferença, né, de participação no Painel Mar. Mas então, a partir do momento em que você faz parte da nossa rede, você começa a receber todas essas informações, acompanhar e até mesmo contribuir, né, com o seu ponto de vista, do coletivo que você participa, da pesquisa que você desenvolve. E aí também consegue acompanhar pelas redes sociais do Painel Mar, principalmente no Instagram, que é onde nós colocamos ali, né, no dia a dia todas as nossas ações. E também, para aquelas pessoas que são membros do Painel Mar, nós temos um informativo semanal chamado Maré Política, que aí ele é totalmente voltado para informar sobre o que está tramitando dentro do Poder Legislativo e Executivo, e também a gente traz ali alguns conceitos orientadores, né, tentando fazer um dicionário para facilitar a compreensão de quem está lendo o nosso informativo. Então, aqui a gente tem a capa do Maré Política, que ele geralmente é enviado semanalmente, e temos ali também o grupo de transmissão do GTMAR, onde são enviados ali, agora está acontecendo uma audiência sobre tal assunto, e aí as pessoas, né, que estão ali naquele grupo conseguem ver as pautas do dia e participar online naquilo que mais lhe interessa. E aí aqui eu trouxe para vocês também algumas pautas para dar exemplos assim, né, de pautas nas quais a gente sempre está ali de olho ao longo dos últimos meses. Então, temos uma PEC para a extinção do Instituto de Terreno de Marinha, temos também um projeto de lei para a privatização de praias. Desculpa, Isa, volta um pouquinho e explica para o pessoal, porque acho que não é todo mundo que entende o que significa o terreno de marinha, por exemplo. Tá certo. Então, vamos lá. O terreno de marinha, aqui no Brasil, nós temos uma faixa da zona costeira e que nós chamamos de terreno de marinha. Então, eu não sei falar exatamente agora, mas ele fica a tantos metros da faixa d'água, né, ali da areia da praia, até o interior, onde estão as casas das pessoas, a orla das praias, e é o que chamamos de terreno de marinha. Então, a proposta é que haja a extinção desse terreno de marinha e que fique a encargo assim dos municípios, né, a gestão total desses locais para facilitar, né? Não sei, professora, você quer falar um pouquinho mais? Não, acho que é isso, porque é uma área que é da União, né, pertence ao Estado brasileiro. E essa proposta era para poder privatizar toda essa área, né, que é entre a maré mais alta e, se não me engano, 11 metros acima da maré mais alta, né, em direção à coisa. Mas é uma área que é de preservação, né, e com o aumento do nível do mar, terreno de marinha, mais do que nunca, também é importante, né, para ajudar a conter aí essa ligação, conter não vai conter, mas enfim, mas assegurar menos vulnerabilidade, né? Isso, até porque aí, né, podem permitir construções, então nós já temos, né, pessoas que querem construir resorts que estão interessados em que seja aprovada essa extinção, também aumenta a vulnerabilidade das comunidades, né, tradicionais, extrativistas, de pesca que estão aí na nossa zona costeira. Então, é uma temática bem delicada, né, para a área da conservação e também, assim, social, pensando do ponto de vista social. Então, a gente está acompanhando. Na verdade, quem acompanha até agora, nós estamos num momento de transição dentro do Painel Mar, mas quem vinha acompanhando todas essas PECs e projetos de lei era a Daíse, que ela atua diretamente em Brasília, então ela está baseada lá. Ela saiu do litoral para morar em Brasília para conseguir acompanhar ali no dia a dia de pertinho cada um desses projetos de lei, dessas PECs, e ir atualizando, né, nossa rede sobre o que vem acontecendo. E aí agora eu estou assumindo, então no próximo mês provavelmente eu vou me mudar para Brasília e começar a assumir assim essa atualização sobre tudo que está acontecendo por lá. Então... Obrigada, querida.
Eu estava vendo aqui, é 33, Marcos. Eu falei 11, estava... Errei por um terço. E a gente vai ver que, assim, estamos de olho e tem esse sinal, assim, da atenção mesmo, porque são coisas para a gente ficar de olho para tentar, né, barrar ou, né, fazer com que mude alguns termos que estão nesses projetos para que eles não venham a prejudicar, né, toda a conservação e também proteção das comunidades tradicionais do nosso litoral brasileiro. E aí essa PEC, quando ela casa com outros projetos de lei que a gente vem acompanhando, acho que eu até trouxe alguns outros aqui, se tornam coisas bem problemáticas, assim. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ops, estava na página errada. Aí, ó. Aí temos aqui, ó, um conjunto. Extinção do Instituto de Terreno de Marinha com privatização das praias, que é um projeto de lei. E aí temos também esse outro, liberação de jogos de azar. E aí, quando a gente casa esses 3 pontos, é muito importante observar que pode estar ocorrendo um movimento em que esteja havendo muita especulação imobiliária, né? Também fazendo lobby ali dentro do Congresso. Então, por isso que é importante a sociedade participar e trazer o seu ponto de vista. Porque quando a gente vê esses 3 projetos, né, tramitando, e eles quando a gente percebe que eles têm muito a ver um com o outro, então vamos privatizar as praias, vamos liberar jogos de azar. Então quer dizer que pode estar havendo especulação imobiliária no litoral brasileiro e também uma especulação para criação de resorts, cassinos, né, no nosso litoral. E aí como que fica, né? Como fica tudo isso? Então a gente está sempre de olho também numa visão individual de cada projeto de lei, mas também mais holística. E para isso que a gente depende do nosso coletivo, né? Cada um trazendo o seu conhecimento sobre direito, sobre pessoa que participa de movimento social, sobre a ciência oceânica, né? Ciência social. E aí, com tudo isso, a gente consegue ficar ali conversando com os parlamentares, falando: isso tá bom nesse projeto de lei, isso aqui não tá. Então, esses são alguns que a gente está de olho. Outro também bem importante é um projeto de lei que outorga de autorizações para aproveitamento de potencial energético offshore. Então, a gente tem também ficado bastante de olho na questão das eólicas, né, aqui no nosso país, que é uma energia que o pessoal está chamando de limpa, mas também tem aquela discussão do limpa para quem. Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Também estamos acompanhando o projeto de lei do Sistema Nacional de Prevenção e Preparação a Incidentes de Poluição por Óleo, projeto de lei que dispõe sobre a criação de novas unidades de conservação marinhas até 2030. E aí temos algumas pautas positivas, que são algumas pautas que, inclusive, membros do Painel Mar, eles fazem questão, né, que a gente acompanhe e esteja ali levando o seu ponto de vista para dentro do Congresso Nacional em relação a esses projetos de lei. Então, temos o projeto de lei da Lei dos Territórios Pesqueiros, que dispõe sobre o reconhecimento, proteção e garantia do direito ao território de comunidades tradicionais pesqueiras, tido como patrimônio material e imaterial sujeito a salvaguarda, proteção e promoção, bem como o procedimento para sua identificação, delimitação, demarcação e titulação. Então, é uma pauta que nós consideramos positiva e que vale muito a pena ser acompanhada e sempre estar ali, né, em cima dos parlamentares para que esteja tramitando da melhor forma. Também temos o projeto de lei chamado Lei do Mar, que institui uma política nacional para conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro e também dá outras providências. E temos também um que nós estamos dando mais atenção a partir de 2022, que é a chamada Política Marítima Nacional. Então, o ano passado, a Marinha do Brasil começou a chamar um movimento assim para se atualizar, uma política marítima nacional, que vai meio de encontro assim, com aquele projeto de lei da Lei do Mar. Então, nós estamos sempre assim, de olho, tentando entender como tudo isso funciona. E esses aqui são só alguns exemplos, mas olha só, tem muito mais, e na verdade tem muito mais que isso aqui do que eu trouxe para vocês. No site do Painel Mar, nós temos uma aba chamada GT Mar,
e ali vocês conseguem acompanhar todos os projetos de lei que nós estamos acompanhando atualmente. É isso. Uhum. Então, sobre o GTMAR, foi isso que eu trouxe. Aí eu trouxe aqui como fazer parte, né, desse movimento do Painel Mar para incidir politicamente através do GTMAR ou não, né? Nós temos também várias pessoas que participam do Painel Mar e não necessariamente eles fazem essa troca direta ali dentro do GTMAR, né? Então, acabam incidindo politicamente de outras formas. Por enquanto, a gente está nessa esfera federal, mas a ideia é que aos poucos a gente consiga, né, permear mais no estadual e até mesmo no âmbito municipal, através das redes das pessoas, né, dos atores que compõem a nossa rede. E aqui eu trouxe, então, que nós temos adesão individual, então qualquer pessoa física pode integrar o Painel Mar através dessa adesão individual, tem ali no nosso site, temos ali o acordo constitutivo, todo o histórico do Painel Mar, se você acha que você tem interesse em participar ou apenas até acompanhar, né, até entender onde você se encaixa em tudo isso, vale a pena dar uma olhada. E também temos uma adesão institucional, que nós incentivamos muito que haja essa adesão institucional, onde, né, geralmente organizações não governamentais acabam aderindo e aí conseguem estar aí, né, com o representante dessa instituição aí, atuando dentro do Painel Mar. E com a reativação do GTMAR, nós tivemos a criação de grupos técnicos, grupos de apoio técnicos, GATs. E aí, esses grupos de apoio técnico, eles são formados por pessoas interessadas em disponibilizar seu conhecimento e acompanhar temáticas específicas que estão ali em tramitação no Congresso Nacional. Então, de repente, você só tem interesse né, na temática da pesca. Então, você consegue contribuir, né, para algum projeto de lei que está em tramitação, alguma coisa assim. Então, você pode fazer parte desse grupo de apoio técnico. Ali no site do Painel Mar, nós temos também mais informações sobre como você pode integrar esses grupos. E aqui onde nos encontrar. Então, eu acho que assim, o principal ponto de partida seria o site do Painel Mar, painelmar.com.br. Ali vocês encontram muitas informações sobre como o Painel Mar atua, né, o que a gente vem fazendo no momento, também várias produções, né, que foram feitas durante o programa Hobby, né, dos times de pesquisação, mas também indicaria fortemente entrar ali no nosso Instagram para ver, né, algumas coisas um pouco mais atualizadas até aqui no nosso site. Por exemplo, ano passado, no final do ano, nós participamos de alguns grupos temáticos do governo de transição, então, transição do governo federal. Então, nós estivemos ali em Brasília e com pessoas ali em Brasília, atuando ali, né, com as pessoas que estavam compilando informações para o governo de transição, do governo federal, né, de transição, e aí a gente acionava todo o nosso coletivo, toda a rede Painel Mar, e falava, sobre pesca, o que nós temos de indicação para o novo governo federal, que vai começar em 2023? Sobre gerenciamento costeiro, o que nós indicamos? Então, em cada uma das temáticas que o nosso coletivo atua, nós fizemos propostas. E aí, algumas propostas foram entregues, por exemplo, na mão da ministra Marina Silva, outras foram enviadas de uma forma mais, assim, formal, né, aos grupos de trabalho do governo de transição. Então, tudo isso a gente foi descrevendo ali no nosso Instagram, e aí, coisas assim, vocês conseguem acompanhar mais rapidamente, né, do que pelo nosso site. Então é isso. Qualquer dúvida também ao longo dos dias, contato, vocês podem guardar esse e-mail, painelmar@gmail.com, que a gente sempre vai responder e entrar em contato com vocês por ali. Excelente, Isa. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Isa. Cris, você quer conduzir? Posso conduzir, sim. Nossa, impressionante. Olha, ela organizou isso em meia hora, tá, gente? Então, dá para você ver a capacidade de síntese, de organização e domínio que faz. Né? Nada melhor do que fazer as coisas de coração, né? A coisa tá, né, faz parte do ser. Muito bacana, parabéns.
Eu participei lá da construção do Painel Mar, lá em 2015, né? Eu sou uma das coautoras do documento base, mas naquele momento, bom, pouco tempo depois eu tive que me afastar, assim, mas acompanhei à distância, né? Sempre estou nas redes, recebo os e-mails, né? Participo, convites, etc. Mas, assim, nossa, que nada como ver uma apresentação e ver a capilaridade de vocês, cara, é impressionante, né? E daí eu não sei se, deixa eu ver aqui, se fizeram perguntas aqui no... Tem alguma pergunta? Não. Então, vou pedir... Eu tinha uma perguntinha, eu tinha. Então, vou pedir para levantar a mão aqui mesmo e a gente faz informalmente. Tá? Pronto. Levantei. Obrigadão, Luiz. Vai lá. Não, era uma pergunta completamente assim, só por uma curiosidade. Eu tenho dois amigos que trabalham nessa semana, chama-se SP Ocean Week. Que eu acho Marina Week. Então, antigamente chamava Marina Week, né? Foi em 2022. E agora estão querendo chamar isso de SP, né? São Paulo Ocean Week. E eu queria saber se tem alguma informação, se isso aí tem alguma utilidade. Né? São duas pessoas que eu conheço e que me pediram para eu olhar o projeto deles, fazer comentários, e eu confesso para você que não fiz comentário nenhum, porque eu não faço uma remota ideia de qual é a seriedade disso, qual é o propósito disso, se é pura e simplesmente comercial, ou se tem alguma utilidade, se é útil, se colabora, contribui para o nível qualquer de sustentabilidade do oceano. Certo. Olha, eu confesso que eu não sei de fato como funciona a SP Ocean Week ou Marine Week. Eu acho que nos últimos 2 anos nós tentamos nos inserir dentro do Painel Mar, mas como a nossa equipe executiva é muito, muito pequena, a gente não consegue, né, participar de todas as ações. A gente teve que focar dentro do nosso escopo lá em Brasília, né, nesses últimos 2 anos. Mas eu acredito que qualquer oportunidade de divulgação, né, do tema é válida. E eu não sei mencionar certamente, mas temos alguns membros do Painel Mar que participam dessa semana. Então, acredito que é válido, assim, nós Eu fiquei um pouco mal impressionado, sabe, Isabelle, porque o patrocinador é a Repsol, que é aquela empresa de petróleo. A Braskem também. Aí você fala, sabe, dize-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Está no Evangelho. Então eu achei um pouquinho meio estranho. Mas, em suma, não tenho nenhum juízo formado, porque ignoro tudo. Eu posso comentar um pouco o Turra, que é um cara que eu trabalho bem próximo, né, no diagnóstico, inclusive, médico-costeiro que a gente está fazendo, é um dos promotores aí da Ocean Week, né? E sim, tem essas contradições, mas do meu ponto de vista, né, o que eles estão fazendo é mainstreaming, né, Oceans, né, trazer, o que é isso? É dar visibilidade para a questão do oceano na mídia, né? Então, assim, no ano passado eu lembro de ter assistido, teve até Dori Caymmi cantando, teve entrevistas, teve e daí tem a parte científica, tem a parte náutica, o turismo, tem várias coisas, é tudo, né, pelo que eu lembro da programação, é uma programação bem variada, mas eu acho que a ideia principal é trazer para a sociedade, para fora da academia, principalmente para fora da academia, né, sociedade civil organizada, que já está lá nas suas lutas, como o Painel Mar, mas atingir um público mais amplo da importância do oceano para a sustentabilidade, inclusive, né, da parte terrestre, né, inclusive da regulação climática, inclusive
da produção de chuvas para a agricultura e por aí vai. Acho que é por aí. Jolie, não sei agora se Jolie ou Gabriela primeiro. Deixa eu ver a listinha aqui, desculpa. Não, é o Felipe primeiro. Felipe, por favor. Depois da Gabriela. Oi, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a Isabelle pela ótima apresentação. É um projeto muito interessante. E queria perguntar sobre a questão das petroleiras, né, que atuam na costa brasileira. E, recentemente, teve um pedido negado pelo IBAMA, né, para a Petrobras não poder explorar na margem equatorial, na Foz do Amazonas, né. Então, eu gostaria de saber como que o Painel Mar se posiciona a respeito disso, se tem alguma atuação nessa área, e se teria como houver a prospecção de petróleo, de modo que grupos como o seu projeto, né, de conservação do oceano, pudesse estar atuando para que haja uma prospecção mais segura, ou se realmente não tem como, tem que deixar lá quietinho o mar e tem que procurar petróleo em outro lugar. Obrigada, Felipe. Olha, boas perguntas. Eu acho que também eu vou deixar para vocês que eu estou aqui como representante institucional do Painel Mar, mas, na verdade, assim, eu não posso me posicionar como Painel Mar em relação a nenhuma temática. Eu tenho que trabalhar bastante com essa frente. Então, geralmente, quando a gente atua, né, quando sai um tema desse, vai liberar, o IBAMA vai ou não vai liberar? E aí tem algum membro do Painel Mar, uma pessoa ou instituição que compõe o Painel Mar, manda um e-mail para a gente e fala assim, olha, a nossa organização vai totalmente contra isso, por tal motivo, a gente pede que vocês levem essa pauta lá no IBAMA e converse com eles para ver como articular isso. E aí, então, esse é o nosso trabalho, sabe? O Painel Mar, de fato, não se posiciona nem contra, nem a favor a esses temas. E aí, nesse caso específico, nós não tivemos nenhuma demanda, assim, das nossas redes em relação a esse tema. Também foi uma coisa que aconteceu bem rápido, né? A gente ficou sabendo, assim, quando já estava tudo acontecendo, na verdade. E só fomos acompanhando e comunicando as nossas redes, não incidimos politicamente nesse assunto. Então, Gabi? Então, Isabelle, eu queria entender, bom, na verdade eu queria saber se o Painel Mar, então vocês não têm uma posição específica em relação a coisas, vocês esperam que alguém traga alguma coisa para vocês, é isso? Isso. É assim, ó, existe a lei dos territórios pesqueiros, por exemplo. O Painel Mar em si, ele não fala, né, não se posiciona nem contra nem a favor. Nós compilamos o conhecimento e a gente disponibiliza para os tomadores de decisão. E aí, às vezes, né, de forma informal, a pessoa que está lá representando pode ter essa conversa, né, mais próxima com aquele tomador de decisão para influenciar positiva ou negativamente. Mas o Painel Mar em si não... Eu, institucionalmente, como Painel Mar, eu não me posiciono. Nós só compilamos o conhecimento, os prós e os contras, e apresentamos para aquele tomador de decisão. Tá, então eu vou mudar um pouco a minha pergunta. E queria saber o que vocês têm de conhecimento sobre a pesca industrial, as redes de arrasto, e essa questão aí, que teoricamente está destruindo a vida marinha. Certo. Como eu mostrei ali, né, dentro do programa Hobby, a gente teve um time que tratava só de pesca sustentável. E aí, as pessoas desse time, elas tinham essa liberdade para falar se elas eram contra ou não a pesca industrial, pesca de arrasto, e se é sustentável ou não essa forma, né, de pesca. E até, eu acho que dentro do terceiro volume Horizonte Oceânico Brasileiro, de um PDF que tem lá dentro do nosso site, foi trabalhado bastante esse assunto, sobre a falta de monitoramento de pesca aqui no Brasil, sobre... Também nós temos o conceito de... Como se chama? Justiça azul. Pode falar, professora. Não, vai lá.
Também temos um outro time que trabalhava meio junto, assim, do time de pesca, que é a Justiça Socioambiental. Então, eles trabalhavam bem forte esse conceito, assim, da sustentabilidade socioambiental da pesca aqui no país. E aí, eles fizeram vários materiais. Acho até que você, Cristiana, teve participação em algum momento, né, no time. Eu fui revisora de uns capítulos. Uhum. Quer contar um pouquinho? Nossa, tem que tirar da memória, eu não vou lembrar exatamente de qual, mas o que eu ia só pontuar é que é isso, né? O esforço deles foi trazer o conhecimento disponível em relatórios, não é assim só um achismo, né? Eles tinham que embasar os argumentos deles, né, dentro do conhecimento que eles tinham acesso, né? Lembrando, entretanto, que isso foi um movimento da sociedade civil, com pessoas, com grande maioria tem mestrado, né? Não sei quantos têm doutorado, mas assim, a grande maioria tinha uma graduação, um mestrado, e se mobilizaram. Tem alunos nossos, né? Tem um orientando nosso aqui do Nippon, o Henrique, que foi o Painel Mar, né? Trabalhou no Hobby também. Conheço vários outros mais jovens que trabalharam também no Hobby. E, então, assim, essa energia, né, do jovem com vontade de informar tomadores de decisão. É claro que as pessoas têm, sim, seus posicionamentos, mas na hora que você vai trazer, é o que a Isabelle falou, como a constituição do Painel Mar, a ideia do Painel Mar surgiu muito de ser uma rede de redes, né, uma coisa de fomentar, capilarizar a distribuição, e não só a distribuição, mas também a junção de informação, né, que está vindo de vários lugares. Então, é sempre focado nessa informar tomadores de decisão, né, da melhor forma possível. Mas se você entra com uma bandeira, como chama? De ativismo, né? Se você entra com a bandeira de ativismo, você perde o espaço de informar todos os lados, né, da articulação política. Então, acho que o Painel Mar, ele sabe navegar bem, né, dentro do Congresso para tentar informar o melhor possível. Isabela, pode discordar de mim. Essa é a minha leitura de como né, observando o Painel Mar ao longo dos anos. Mas é isso mesmo. E até você colocou bem, porque se o Painel Mar não se comportar dessa forma, a representação do Painel Mar, né, que é a Secretaria Executiva, se a gente não se comportar dessa forma meio neutra, ali dentro do Congresso, mas vejam bem, não me interpretem mal com esse neutro, tá? A gente sempre tem os nossos princípios, né? A gente tem o nosso norte, que nós queremos políticas públicas qualificadas para a zona costeira e marinha, principalmente do ponto de vista socioambiental. Então, a gente nunca vai se posicionar a favor de alguma coisa que vá contra o socioambientalismo. Mas, então, a gente se posiciona dessa forma ali dentro para abrir espaço para outras pessoas, inclusive pessoas que fazem parte do nosso coletivo, entrarem ali dentro e aí sim pode levantar a sua bandeira do ativismo, sabe? Então, a gente abre esse espaço, está conhecendo melhor como funciona lá em Brasília para levar essas pessoas. Então, a gente tem vários momentos que a gente acaba levando representantes de organizações que são, por exemplo, nós defendemos... Nós defendemos os corais da Amazônia. Então, quando está rolando lá uma discussão, uma audiência pública em relação à extração de petróleo naquela região, a gente avisa aquela organização e tenta fazer com que ela participe lá daquele momento da audiência pública e levanta sua bandeira, sabe? E defenda sua pauta. Então, a ideia é que a gente sirva de plataforma, né? Uma plataforma que consegue colocar as pessoas lá e não falar pelas pessoas. Mais ou menos isso. Muito bom. Atende a resposta, Gabi? Sim, tá bom. Julie, você tinha levantado antes? Depois acho que eu... Obrigado, Isabelle. Desculpa ter chegado atrasada, mas
não consegui terminar a reunião anterior a tempo. Essa semana a gente teve todo o fechamento da discussão sobre as legislação ou controle das águas não territoriais, dos AICs. Vocês acompanharam isso? Podia falar um pouco da decisão que se chegou? Como é que isso repercute para nós? Certo. Carlos, eu vou ficar te devendo essa, porque, na verdade, eu sou um dos nozinhos, né, da nossa rede, então eu não estou acompanhando de perto a pauta. Na verdade, a minha função até agora no Painel Mar é tentar articular as pessoas para formatar grupos de trabalho e tudo mais, mas, assim, acompanhar o tema de fato não está dentro do meu escopo no momento, então eu vou ficar te devendo essa. Tudo bem. Obrigado. Luiz. Eu acho que me suscitou essa explicação que você deu, Isabelle, sobre a necessidade de não conduzir a partir de tomadas de posição essa rede, é algo bastante análogo à filosofia do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, que nasceu em Porto Alegre, não é, em 2001, claramente em resposta, né, em contraponto ou em oposição ao Fórum de Davos, ele tem essa vocação, que é exatamente de não ser condutor do processo, mas de ser facilitador de todas as iniciativas, né, facilitador e encorajador, de alguma maneira, vitaminar, né, a interação entre essas propostas, etc., mas não assumir uma posição de condução desse processo. E eu acompanho, não há muitos anos, mas há poucos anos, o que está acontecendo hoje no Fórum Social Mundial, que é muito menor do que aquilo que ele já foi, né, mas claramente ainda existe, ocorreu no México, vai acontecer o próximo agora lá no Nepal. Mas há uma briga muito grande dentro do Fórum Social Mundial entre a velha guarda, digamos assim, do Fórum, que quer manter essa posição de facilitador e não de condutor, não de elaborador de pauta, de programa, etc., etc. E, de outro lado, uma posição de pessoal mais jovem que está impaciente, falando isso aqui não vai em lugar nenhum, a gente tem que tomar iniciativas e levantar bandeiras e palavras de ordem, etc., etc. E eu me pergunto, em primeiro lugar, se vocês têm alguma relação, alguma interação com o Fórum. Eu acho que o Fórum, nunca vi falar de nada que tivesse a ver com o oceano, então não sei, provavelmente não devem ter. Mas se não existe essa tensão também na rede de vocês. Bom ponto a ser levantado mesmo. Não existe nós ainda não temos relação com o fórum, mas é até bom você citar, porque para eu colocar no mapa, né? Quem sabe a gente começa a traçar essa conexão com o fórum. Então, mas e sobre essa tensão, né? Sobre somos facilitadores ou a gente pode de fato, né, falar alguma coisa, se posicionar? Assumir uma posição de partido de liderança, digamos assim. Isso. Entendeu? Então, quando o Painel Mar foi criado, a ideia era tornar, né, facilitador do processo, como a gente falou. E aí não houve ainda essa tensão, mas já houve também o próprio questionamento, assim, um questionamento, sabe? Não foi nem em relação às gerações anteriores, atuais, foi mais um questionamento sobre, a partir do momento que a gente conquistou o espaço do GTMar, será que não vale a pena a gente rever o nosso acordo constitutivo? E aí poder começar a se posicionar, sei lá, estabelecer valores, e aí a gente pode se posicionar nas pautas de acordo com esses valores. Então, são coisas que, né, a gente vem construindo aí. O Painel Mar, ele ainda, né, ele é um processo vivo. Então, provavelmente no futuro, bem próximo, inclusive, a gente vai trazer essa pauta para discussão dentro da nossa membresia, porque em muitos momentos é bem difícil
só atuar como facilitador, sendo que você está ali naquele momento, você sabe, né? Você tem ideia dos prós e contras sobre aquela pauta e você não poder se posicionar. Então, é realmente uma coisa que vale a pena avaliar. E aí vamos ver, né? Se vai surgir tensão, como que a membresia vai encarar essa nova perspectiva, assim. Ok, obrigado. Jolie? Não queria pegar um pouco de carona na pergunta do Luiz. Eu acho que a gente viveu e ainda vive dentro da plataforma brasileira para biodiversidade e serviços ecossistêmicos esse mesmo dilema, né? A plataforma também não se posiciona, né? Ela produz a síntese do conhecimento e coloca os prós e os contras, e aí vem a minha pergunta, se vocês também colocam as consequências das opções, né? Ou só os prós e os contras e deixam a questão das opções para a cabeça de cada tomador de decisão. Só complementando o que o Jolie estava dizendo, né? Essa oposição entre, vamos dizer assim, o EPCC não pode ser prescritivo, certo? Que não nem pode IPBS, usar é a mesma coisa. verbos modais, né? Deve, né? Não pode falar deve. Pode falar, olha, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. É uma linha muito tênue. Eu sei escrever os relatórios de IPBS não é nada fácil. Da plataforma brasileira também. Mas a gente coloca as opções, né? A gente dá se você colocar o dedo na tomada, vai dar choque. Isabelle. Eu acho que se colocar as consequências, né, da escolha de cada opção até ajuda melhor, né? Deixa mais um pouquinho mais didático para o tomador de decisão qual vai ser a consequência, né, da escolha dele. Então, sim, geralmente com os prós e contras vem ali, se você votar nisso, pode acontecer tal coisa. Tá, tudo bem. É a mesma filosofia da plataforma brasileira. Isabelle, eu acho que uma coisa interessante, pensando aí nos nossos alunos, eu tinha conversado com você, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, que assim, a gente passou a nossa disciplina, né, por vários semestres, mostrou a problemática, a complexidade ambiental e a problemática do antropoceno. E esse semestre nós optamos por mostrar iniciativas que estavam se mobilizando para lidar com as crises multidimensionais do antropoceno, né? Ou a crise do antropoceno, não sei, dependendo qual é o olhar. E principalmente para o pessoal jovem, grande maioria da disciplina, gente que está na graduação, se formando, tal, você começou falando que você se formou oceanógrafa, né? Em termos de movimento, né, de organização de sociedade civil, como é que se dá a logística, a financiamento, o que faz, o que você acha que é o motivador, o agregador, quais são as lições assim, da experiência do Painel-Mar para a coisa está vingando aí, já passou do primeiro setênio, né? Começou lá em 2015, outubro de 2015, a gente já viveu aí um setênio, a gente né, já está começando a chegar na adolescência, né, já saiu da infância. Que lições você pode comentar, assim, de geral, da tua experiência, do que você conhece da história do Painel-Mar para os nossos alunos, em termos de perspectivas? Certo. Bom, como a gente viu, o Painel-Mar, né, começou a andar ali em 2015, e só agora em 2019 que a gente começou a operacionalizar a estrutura, né? Começou, de fato, a atuar mais nessa interface entre o conhecimento das pessoas que fazem parte do Painel-Mar e levar esse conhecimento para o tomador de decisão. Então, levaram aí alguns anos. E o que possibilitou isso acontecer
foi, de fato, a escrita de um projeto pelo coletivo, e aí esse projeto foi enviado para um financiador, e também a escolha do financiador eu considero bem importante, porque às vezes a gente não quer atrelar a imagem do nosso movimento com empresas que fazem o contrário do que a gente acredita e tá buscando ali. Então, também eu acho que vale a pena sempre ficar de olho, né? Você quer mesmo vender tua alma para o diabo? Então, você tem que pensar bem nessa questão dos financiadores. Então, vai lá, submete um projeto, e eu acho que do ponto de vista assim, do Painel Mar, eu acredito que realmente ter um projeto financiado que possibilitou uma estrutura mínima ali de secretaria executiva remunerada para orquestrar todo o coletivo, para ter uma pessoa em Brasília atuando lá, morando lá. Também alguns, né, consultores, estagiários, bolsistas, para conseguir ajudar, né, comunicação entre todas essas pessoas. Nós tivemos ali mais de 200 pessoas participando nos últimos 4 anos aí dessa compilação do conhecimento. Então, a gente precisou aí de alguns mecanismos pagos para que tudo isso acontecesse. Então, acho que um dos desafios é isso, levar tudo só no voluntariado, às vezes deixa as coisas um pouquinho mais lentas. Pode ser que dê tudo certo, né? Mas pode ser que ter um projeto financiado acabe impulsionando, que foi o que aconteceu. Os últimos 4 anos do Painel Mar, a gente viu com o programa Hobby as coisas assim, na verdade, saíram do que era o esperado, né? Ultrapassaram o céu, o limite que a gente tinha esperado, o que foi muito bom. Tudo isso que eu contei para vocês, a reativação do GT Mar, foi graças a um projeto financiado, senão não seria possível ter essa estrutura e a gente chegar lá, sabe? Ou chegaria lá, mas não em tão pouco tempo. E aí, pensando do ponto de vista assim, de uma pesquisadora, né, recém-formada, ainda não tinha entrado no mestrado, e aí eu sempre tive, assim, eu pessoalmente, eu sou do ponto de vista que se você não posiciona a tua pesquisa, alguém vai posicionar ela para você. Nem todo mundo concorda com isso, mas eu sempre, quando eu estava fazendo ciência, eu já pensava, né, depois de terminar o meu projeto, eu pensei, como isso aqui pode auxiliar no gerenciamento costeiro do município, que foi a minha área de estudo. E aí, vai atrás, né, sei lá, eu participei de conselho de meio ambiente municipal para tentar levar a pauta que eu tinha trabalhado na minha pesquisa. Então, desde ali, né, nem fazia parte do coletivo do Painel Mar, já estava atrás de fazer alguma coisa, né, me envolver de alguma forma. Levar o conhecimento que eu produzi para além, né, de um artigo científico, tentar levar isso para ser colocado em prática. Eu confesso que, assim, eu sou do litoral do Paraná, então a gestão costeira no litoral do Paraná é bem triste, de um ponto de vista geral, assim, e mais assim municipal. Não trabalhei muito para o estadual. E aí, então, eu acabei desanimando, sabe? Porque eu tentava participar, tentava levar o conhecimento e assim, os gestores não levavam em consideração, né? Uma jovem pesquisadora, deixa a menininha falar. E aí, até que eu conheci o Painel Mar, entrei para o programa Hobby e percebi que quando você está ali com um coletivo ganha muita força, né? Não é só a Isabelle, sou eu e várias outras pessoas formando realmente uma rede, pensa numa rede de pesca, e aí cada um dos atores é uma parte do nó desse tecido. E aí isso ganha muito mais força para a gente conseguir levar as pautas, assim. Por isso que acredito muito, assim, não só na iniciativa do Painel Mar, mas várias outras plataformas, né, e coletivos da sociedade civil, eu acho que tem muito a ganhar, assim, com esse tipo de organização. Muito legal, muito obrigada. É muito bacana ver a motivação, né? Isso. Alunos, alunas, alunos, alguma pergunta, alguma dúvida para Isabelle? Desculpa. Diga, aluninho Carlos. Vou fazer uma pergunta. A coordenação, você disse que vocês são muito poucos na coordenação. Vocês são remunerados para a coordenação?
Isso. Como é que funciona isso? Certo. Olha, dentro do Painel Mar, a gente tem uma estrutura assim, bem enxuta. Membresia geral, e aí tem a secretaria executiva que fica, né, para mandar e-mail, acionar, essas coisas assim. E aí, no momento, a gente tem a secretaria executiva dividida em 2 pessoas. Uma que mora em Brasília e que fica lá para fazer essa atuação, acompanhar as pautas e tudo mais. Vai ser você daqui a pouco. Que vou ser eu, e eu estou morrendo de medo, inclusive. Mas vai dar tudo certo. E aí, também tem essa outra pessoa, que por enquanto sou eu, que é quem fica mandando e-mail. Aquela pessoa de Brasília fala: Isa, olha, tal projeto de lei, tema pesca, quem são as pessoas que a gente vai acionar? E aí eu entro nessa parte, né, para tentar ver como construir o coletivo. E aí, geralmente, eu faço um documento, vou falar da operacionalização já, abro um documento online, o tema do projeto de lei, e aí insiro as pessoas lá e todo mundo vai fazendo ali um documento para ser entregue para os parlamentares, por exemplo. E nesse processo todo, as pessoas remuneradas somos eu e aquela pessoa em Brasília. O restante do coletivo é tudo no voluntariado. Até um tempo atrás, nós tínhamos bolsistas, até para impulsionar um pouco, assim, né? Então, a gente tinha bolsista da oceanografia, que conseguia ajudar em tal temática, da área de comunicação, para ajudar a gente a entender como comunicar melhor, né, o que foi construído. Então, uma estrutura bem mínima que era possibilitada por esse programa Hobby, que eu falei. E aí, agora, a gente não teve renovação do programa, até porque era pela Fundação Grupo Boticário, e eles funcionam por editais, então a gente tem que esperar um novo edital, né? Mas nós conseguimos um outro financiador apenas para a Secretaria Executiva. E aí eu trabalho meio que como consultora. Mas logo também outra pessoa vai estar no meu lugar, porque a Secretaria Executiva do Painel Mar rotaciona, não posso ficar mais de 4 anos. Então eu fico 2 anos, aí tem uma renovação ou não, e eu posso ficar só mais 2 anos. E é bom porque assim a gente tem várias pessoas, né, andando com diferentes pontos de vista aqui na secretaria. Mas é isso, 2 pessoas remuneradas e todo o outro restante do coletivo no voluntariado, o que dificulta um pouco, né, porque a gente sabe como que é o trabalho voluntário, né. Obrigado. Luiz. Trabalho voluntário, estou de acordo. É bem complicado. Mas, eu queria conversar com você sobre 2 coisas totalmente diferentes. Em primeiro lugar, se vocês pensam em... vocês têm um lado de pesquisa, e se vocês pensam em obter recursos, PAPESP, CNPq, coisas do gênero, CAPES, etc. E existem também os recursos das bancadas parlamentares. Eu faço parte de um coletivo que obteve recursos de uma bancada parlamentar, fizemos alguns trabalhos a partir disso aí. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que me interessa até bem mais, pessoalmente, é se vocês têm uma reflexão e um posicionamento sobre a eficiência ou não de abaixo-assinados do tipo Change, Avaz, ou abaixo-assinados próprios, digamos assim. Se vocês usam esse recurso, ou se, de qualquer maneira, ou usando ou não, qual é o posicionamento de vocês, como é que vocês acreditam que isso possa ter algum peso? Certo. Então, primeiro sobre formas de financiamento. A primeira forma foi esse projeto que eu falei que acabou agora. E aí a gente está pensando exatamente nisso. Esse ano de 2023 está sendo o nosso momento de balanço, né? Para onde a gente vai correr atrás de financiamentos para que a estrutura continue rodando e até amplie, né, a nossa capacidade. Então, realmente essas emendas parlamentares elas estão aí no nosso radar. Mas a gente não sabe muito bem como vai funcionar, que eu acho que é uma coisa que vale falar, o Painel Mar não tem CNPJ. Nós somos um coletivo e não tem CNPJ. Então, tudo fica mais complicado. Geralmente, a gente trabalha com uma entidade tomadora. Então, tem que ter um CNPJ. Esse é outro ponto que a gente vai começar a discutir agora, que pode ser tão polêmico quanto a questão lá de posicionar ou não. Então, acho que ao longo dos anos, conforme a rede vai evoluindo a sua atuação, né, os acordos têm que ser rediscutidos, reavaliados para ver o que vale ou não continuar. Então, esse é um Tem caminho sem volta, exatamente. Joelene está coçando a cabeça ali, eu só estou vendo. É porque a plataforma brasileira também não tem CNPJ, e é uma dor de cabeça terrível.
Mas o CNPJ também é uma grande dor de cabeça. Então, É mesmo? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí, o outro ponto é sobre os abaixo-assinados, né? Nós nunca fizemos um do Painel Mar, mas a gente sempre tenta socializar aqueles que a gente acredita que vão fazer a diferença. Então, né, compartilha com os indivíduos que fazem parte do Painel Mar, divulga no Instagram, aqueles que batem com os valores, ou às vezes até que uma organização do Painel Mar está promovendo aquele abaixo-assinado. Então, e como que a gente acha que funciona? Eu acredito que esse tipo de pressão às vezes funciona, tanto para a sociedade conhecer mais a temática, porque aí as pessoas começam a compartilhar, e as pessoas precisam refletir, né, no nível pessoal, se é a favor ou contra daquela questão que está ali. Mas também eu acredito que funciona, assim, como pressão para os parlamentares. Por exemplo, nas últimas semanas a gente viu que estão tendo algumas manifestações nas ruas, né, em relação às questões ambientais. E tudo isso está surgindo para mostrar, nós, sociedade, estamos do lado do parlamentar que está votando a favor do meio ambiente. Então, esse é um exemplo. É uma forma até da sociedade respaldar aquele parlamentar que está votando a favor de uma pauta ambiental, sabe? Então, acho bem importante a gente participar, sim, desses baixo-assinados, né, quando a gente acredita no que eles estão propondo ali. É uma boa forma de... É uma das formas, né? Um tijolinho aí em todo o processo. Muito bem. Mas só para complementar, aí seria uma participação individual e não do Painel Mar, né? Porque... Isso, individual. São bem poucos os casos assim que o Painel Mar assina algum tipo de documento como instituição. Até porque, pense bem, a gente tem assim, sei lá, pescadores que são representantes de colônias de pesca, temos pesquisadores e temos ONGs totalmente conservacionistas. Todo mundo no mesmo balaio, Painel Mar. Então não tem como falar assim em nome de todo, né, nessa diversidade, nessa pluralidade de pessoas, indivíduos, instituições. Não tem como o Painel Mar se posicionar. Então, são pouquíssimos assim os casos que a gente consegue assinar alguma coisa como o Painel Mar, no geral. Geralmente a gente manda para as nossas redes e quem está de acordo com aquilo, assina. Legal. Isabela, vocês têm contato com aquele Sea Around Us? É uma ONG, eu não sei se é canadense ou americana, acho que ela é canadense. Cristiana conhece bem. Acho que é canadense, né? Já conversamos sobre isso, eu sei que você tem... Conhece bem a minha palavra, mas sim, conheço. Isso mesmo. Mas é canadense, né? Não é americano, eu acredito. Não, ele é de British Columbia, o grande cara lá, esqueci o nome dele agora. Ele é da Universidade de British Columbia. Você não tem contato com eles? Não temos. Ele tem um dossiê gigante sobre questões, sobretudo de pesca, né? Legal. Eu estou até anotando todas as instituições que vocês estão falando, eu estou anotando para entrar no nosso radar. O Sea Around Us, eu sigo. É uma fonte de informação muito importante. Então, gente, se tem mais alguma pergunta, mais alguma inquietação aí? Isa, olha, cara, você mandou muito bem, tá? Muito, muito, muito agradecida, porque acho que trouxe aí uma perspectiva da atuação do Painel Mar. É uma pena que o Léo não pôde estar aqui fazendo a apresentação dele, que eu fico imaginando o Luiz Marques com o Léo dialogando, porque o Léo é todo erudito, todo cheio de... Né, pensar que o Jolie conhece, né, bem o Leopoldo também. Ia ser muito interessante, mas infelizmente é isso. Fica para uma próxima. Fica para uma próxima.
o próximo bolo, né, lá no nosso laboratório, a gente... Você não vai mais no Leme, né? E é muito, muito bom, viu, tê-la aqui conosco. Olha, sucesso aí na sua transição para Brasília. Parabéns, né? E, assim, pelo que você mostrou hoje aqui na aula, você tem todo o potencial para estar lá articulando e fazendo esse meio de campo. Você fala muito bem, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí o Pai na Marte tê-la lá. Viu? Obrigada. Eu que agradeço, né, trocar essas ideias com vocês e deixar esse recado para os alunos, né, que estão aqui na aula. Nem sei direito quais são as disciplinas, são vários professores, né, com vários temas aí da universidade. Essa disciplina é uma disciplina que abarca alunos de graduação de todos os cursos da Unicamp e também de pós-graduação, alguns como... Então, a questão é discutir a situação do antropoceno, da complexidade ambiental. E daí, o Luiz é das humanas, a Gabi é da física, o Jolie é biólogo, eu estou no meio termo. Então... Assim que é bom, né? Assim que é bom, porque eu acredito muito nisso, nessa troca assim, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, enfim. Eu acho que é muito rico isso. E dentro do Painel Mar a gente tem bastante essa vivência de diferentes olhares, né? E também intergeracional, então tem eu super jovem aí, tem pessoas que são mais velhas, que já estão há mais tempo aí na jornada, e às vezes vem, né, uma pessoa mais jovem já com um pouquinho mais de ânimo e vontade de aprender. Então acho que é muito importante isso, todo mundo que está aqui hoje, né, os alunos que têm interesse em fazer alguma coisa, sei lá, pode ser em ativismo, pode ser advocacy, enfim, procurem os espaços de vocês, procurem os lugares onde vocês conseguem levar um pouquinho do seu conhecimento ou da sua força de vontade, né, de fazer a diferença. Procurem, acho que vale muito a pena. Pode valer a pena a nível pessoal ou até mesmo profissional, né? Então, acho que nunca vai ser desperdício, assim, né, durante a graduação e até mesmo depois. Eu acho que abre muitas portas, tanto para vocês quanto para o tema que vocês querem defender, assim, sabe? Então, não se acomodem, não deixem a sua pesquisa guardada ali no computador, no PDF, na biblioteca da universidade, no artigo científico de uma revista. Então, façam com que chegue na sociedade, chegue nos tomadores de decisão, ou de alguma forma, né, que possa ser realmente utilizada. Até a pesquisa da perninha do sapinho lá da Amazônia, ela pode ser válida para alguma coisa para a nossa sociedade, eu acredito nisso. Então, acho que nós, como pesquisadores, a gente sempre tem que pensar, ao final, né, de formular ali a sua pesquisa, aonde minha pesquisa consegue se encaixar? Será que eu consigo ajudar num pontinho de alguma crise que está acontecendo aqui no meu país ou no mundo? Então, sempre tenho, assim, essa pulguinha, essa vontade de fazer a diferença. Acho que nós, jovens, a gente tem esse dever, assim, ainda mais no Brasil que a gente vive, né? E vamos aproveitar que eu acredito que agora a gente está num governo que promove um pouquinho mais de possibilidade de diálogo, mas a luta não acabou. Está longe de acabar. Então, vamos aproveitar o espaço que a gente tem agora para ampliar esse espaço, né? E colocar ali a voz da nossa, né, do que a gente acredita, do nosso setor na sociedade. Então, essa é a minha dica, assim, vale muito a pena. Muito obrigada, querida. Excelente, Isabelle. Um ótimo final de semana, então, para todos, gente. A gente encerra mais cedo e na próxima semana a gente vai ter a aula final do curso e a gente conversa lá, tá? Com uma proposta aí de interação. Sim. Cris, posso pegar só uma beiradinha aqui, aproveitar que ainda está a maioria dos alunos. Há 5 anos atrás foi criada uma comissão científica pelos vários órgãos internacionais, desde o ICSO, as IPCC, IPBS,
enfim, esses grandes organizações que trabalham na área ambiental para definir quando que começa o antropoceno, que há uma grande discussão na literatura que vai desde que o antropoceno substitui o Holoceno, desde o aparecimento do homem, teria começado essa transformação. Outros colocam como a Revolução Industrial. E essa comissão está praticamente no final do seu trabalho. Eu tive a oportunidade de assistir muito recentemente a palestra do coordenador dessa comissão, e há toda a tendência de se definir que o antropoceno começa em 1950. É quando você tem, de fato, uma marca geológica de alteração feita pelo homem na distribuição de compostos radioativos. Então, isso é uma coisa que fica marcado no extrato geológico, que é a principal ferramenta usada para demarcação de épocas. Então, a nossa disciplina finalmente vai ter uma data de início para a gente se referir a ela. 1950, você falou? 1950, exatamente. Não é na Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem um impacto que é relativamente pequeno ainda, comparado com impactos que são considerados mudanças de eras geológicas. Essa é novidade para mim. Então, para mim também foi, mas eu estou só dizendo que possivelmente até o final do ano isso deve ser publicado e aí vai aquecer esse debate. Você está mudo, Luiz? Você está mudo. O trabalho tem aquele homem, Jan, agora é o cara que é o diretor da Comissão de Estratigrafia da Internacional, que propõe isso assim de forma bastante enfática, e aquele houve um trabalho bonito, muito importante, do Will Steffen, e falecido agora, mas com vários historiadores, vários estudiosos, todos eles, né? Tim Lenton, o Röckström, etc. E o próprio Schellnhuber, que propõe em 1950, né? E tem aquele famoso gráfico, que é exatamente aquele grupo Bio e Gel, né? Que fez aquele famoso gráfico de 24 gráficos, mostrando, tanto do ponto de vista da atividade socioeconômica, como do ponto de vista do funcionamento da biologia, do sistema Terra, etc. Esses gráficos todos mostram o joelho da curva a partir de 1950, ou depois de 1950. E, no caso das telecomunicações, depois de 1950. Então, isso era... Eu até fico um pouquinho surpreso, Julie, que ainda se discutisse isso. Sim. Né? Me parecia que em 1950 era assim, tinha dado de 7-1 nas outras datas. Era a mesma questão em relação se Plutão é um planeta ou não é um planeta. Até a comissão criada para tomar a decisão, ainda cabe a discussão. Depois, dizem que os geólogos... Bateu o martelo. Dizem que os geólogos têm tempos geológicos, né, para decidir. Mas aí mistura o geológico com o biológico, é uma mistura bem... A palestra que eu vi é do Colin Waters, de Leicester, da Universidade de Leicester, que é quem está, no momento, na coordenação desse grupo. Então, acho que ele substituiu esse Jan, não sei o que é um nome pronunciável, polonês e pronunciável. Possivelmente. Então, tá bem. Mas é isso. Legal, bom saber. Novidades, vivendo e aprendendo. Vamos lá. Tchau, gente. Até mais. Bom fim de semana. Bom final de semana. Ótimo final de semana para todos. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, Luiz. Você encerra a gravação?